E se eu te dissesse que todas as pessoas têm um lado obscuro, um lado sombrio? Ou vamos abreviar isso para uma sombra. Todo mundo tem uma sombra. E não só isso, todo mundo deve saber exatamente o que é a sua sombra. E não só isso, todo mundo deve conhecer, estar próximo, ter um encontro e entender a sua própria sombra. Dá para ir além um pouco e dizer que tu tem que aceitar a tua própria sombra, para só depois neutralizar ela, dominar ela e seguir com a tua vida. Senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo vai ser um tanto quanto esquisito, porque nós vamos unir assuntos de inteligência artificial, sombra e evolução pessoal. Enquanto tu me vê falando aqui com uma roupa de mendigo, uma bermudinha curta, eu tava fazendo um cardio aqui no campinho, dá uma olhada. Tô num campinho aqui sozinho, cheio de mosquito também. Vim fazer um cardio aqui. Durante o cardio estava pensando, me veio esse assunto em mente, até porque uma das minhas sombras, a minha maior sombra é a preguiça. Sempre foi a preguiça. Eu vivo a minha vida tentando dominar a preguiça. Com 36 anos de idade, eu ainda não dominei a preguiça, mesmo sendo uma pessoa que já fez muitas coisas na vida, desenvolveu níveis altos de energia. Ainda assim, eu digo que eu não dominei a minha sombra. Sempre peço, hoje não vai ser diferente. Eu quero que tu deixe um wake up e tô aqui. Essa ideia desse vídeo vem de um livro que eu li, tá? Mas eu não gostaria de citar qual é, porque não faz sentido. Alguns pensadores trazem a ideia de que todo mundo tem uma sombra dentro de si. Eles defendem a ideia de que não existe maldade pura. A maldade e o vício, né? A maldade é fazer mal para o outro, o vício é fazer mal para si mesmo. Não existe isso de maneira pura, tipo, aquele cara ele simplesmente nasceu mal, ele é simplesmente uma pessoa ruim, gosta de fazer mal para os outros. Pode ser que sim, né? Pode ser que psicopatia e sociopatia explica, então nós vamos tratar isso como exceções. Mas em pessoas que não são isso, o que explica a maldade? Todo filme, toda história contada, quando traz a história de um vilão, sempre tem o passado do vilão. Sempre tem o arco do personagem que justifica o porquê que o personagem mal é mal. O que faz com que ele seja mal. Por que talvez alguém que tu conheceu te fez algum mal, te prejudicou, tem um certo comportamento que tu não tolera, que trauma essa pessoa passou, que problema aquela mulher tem com o seu próprio pai, o abandono, o que ela sofreu. Todo mundo tem alguma coisa podre. E não só tem a ver com traumas, problemas com os pais, problemas com família. Talvez seja, simplesmente no meu caso, a preguiça. Talvez seja, alguém é burro, já é uma sombra. Enfim, eu não tenho como citar todas as sombras, mas tenho que te dizer a ideia que esses caras defendem, que para mim faz um pouco de sentido, que é o fato de tu conhecer muito bem os seus demônios, a sua sombra, tu ter autoconhecimento, tu ter o hábito de tu poder se enxergar, de tu poder fazer uma autoanálise, seja em momentos de silêncio profundo, meditações, viagens, qualquer coisa que te faz ficar um pouco mais introspectivo, que te faz mergulhar um pouco para dentro de si e entender quais são as coisas que tu odeia em si mesmo, ou pelo menos que tu reconhece que são completamente ruins. Todo mundo tem uma sombra e todo mundo deve entender muito bem o que é essa sombra. Algum mal que tu fez para alguma pessoa no passado, que talvez hoje tu não perceba, algum mal que tu fez para si mesmo. A sombra pode ser um vício, pode ser um egoísmo, pode ser um narcisismo. Tu tem a obrigação de reconhecer essa tua sombra. A gente vem falando aqui no canal sobre assuntos de manifestação de realidade, assuntos de criar um momento presente, criar coisas na tua vida, criar, enfim, evoluções para tua vida, atrair evoluções para tua vida. E talvez esse seja um assunto sim meio hypado, né? Um assunto que engaja fácil, um assunto que as pessoas gostam. O que ninguém fala é que não é bem assim.
As pessoas não estão aptas a criar a realidade, elas não estão aptas a receber aquilo que elas pedem em oração, por exemplo. Ninguém fala disso, né? Ninguém fala que é só querer. Ninguém fala que não é só querer, não é só manifestar, mas sim estar apto a ser um receptáculo daquilo que tu atraiu, ter pureza no teu coração, ter vida reta, entre outras coisas. Uma das coisas que vão fazer com que tu seja uma pessoa melhor, tu esteja mais em paz consigo mesmo, tu consiga atrair, manifestar, criar, agir, ter sucesso em todas as áreas da tua vida, é tu poder ter entendido e superado a tua sombra, tu poder reconhecer quem é que tu está combatendo dentro de si. Toda a nossa vida sempre vai ser uma espécie de guerra contra o mal que tem dentro de nós. Uma batalha individual, seja contra a preguiça, seja contra qualquer outra coisa, qualquer evolução pessoal, ela é uma luta contra si mesmo, contra a sua parte difícil, contra a sua parte podre, contra a sua parte que te desgasta. No meio desse caminho surgem lutas, coisas que a gente acredita, bandeiras que a gente levanta, que vivem no espectro do ego, sejam coisas imbecis como a luta por causas sociais, a luta por coisas políticas, ou sejam coisas não tão imbecis, mas que a gente usa para justificar a nossa identidade, como o orgulho de eu viver num determinado país, o orgulho de eu ser de uma determinada cultura, o orgulho de eu ser de uma determinada cultura, bandeiras no geral que a gente levanta. Para alguns é bonito tu dizer assim, eu sou patriota, né? Eu tenho orgulho do Brasil, eu tenho orgulho, enfim, seja qualquer coisa que tu diga que tu tem orgulho, até mesmo de um grupo social que tu te identifica, são apenas bandeiras que tu levanta para compor a tua própria identidade. Todas essas lutas e coisas, apetrechos que a gente acopla no nosso ego, são coisas para reforçar uma identidade que é fraca lá no fundo. E são coisas que nos desviam daquilo que verdadeiramente importa, que é a nossa luta individual. Não só a nossa causa individual, né? Como eu me refiro a termos como causa individual aqui no canal, eu me refiro à tua busca pessoal pelo teu sucesso e o sucesso da tua família e teu legado. E quando eu digo luta individual, eu estou falando da superação daquilo que tem de ruim dentro de ti. Tu não é responsável por acabar com a maldade do mundo, mas sim com a maldade que tem dentro de si mesmo. Eu vi numa série, na verdade, essa frase. Eu tô tentando lembrar que série é. Se eu não me engano, foi Better Call Saul. Uma baita de uma série, onde na cena há um convite, chamando alguém para uma luta, chamando alguém para defender alguma coisa que estava acontecendo. Cara, você não vai me ajudar a lutar contra o mal? E a pessoa em questão responde, se eu não me engano, era o personagem Mike, responde que eu tô comprometido demais em lidar com o mal que tem dentro de mim mesmo. Essa coisa ficou na minha cabeça. A partir daí eu entendi, né? Eu vi essa série numa fase da minha vida onde é que eu achei que eu deveria usar o meu nível de influência para combater o mal, né? No caso, assim, fazer as pessoas entenderem que o mal é uma coisa ruim, vá pelo caminho certo. Mas na verdade não era isso. Na verdade eu tinha que antes combater minha própria sombra. Eu tinha que gastar meu tempo combatendo a minha própria sombra. E até então eu venho nesse segmento para comigo mesmo, entendendo a minha própria sombra. Muito bem, Copini, como é que se encontra a sua própria sombra? Como que eu chego até ela? Como que eu entendo ela? A resposta é autoconhecimento. Mas eu entendo que autoconhecimento é uma palavra ambígua para algumas pessoas. Muita gente não entende exatamente o que significa autoconhecimento. É ter o poder, e autoconhecimento é um poder, de se analisar, de se entender, saber exatamente quem tu é, como tu reage, quais coisas tu acredita, quais coisas tu abomina. É entender sobre si mesmo. Que na verdade é o primeiro entendimento que tu tem que ter na vida, é o entendimento de si mesmo. Se tu não tem uma pessoa que vive dopada, uma pessoa que vive sendo NPC, fisgada por dopaminas, provavelmente tu não tem muito esse hábito, não tem muito essa prática de conhecer muito bem a si mesmo, né? Isso vai acontecer por meio de momentos de silêncio, momentos de presença total, seja dentro do teu próprio quarto, ou seja
em um lugar como eu tô aqui agora, onde eu tô 100% sozinho, não tem ninguém por perto, um campo de futebol abandonado, no interior do interior, sem ninguém por perto, isso força a tua cabeça, estar sem a presença de nenhum ser humano, te força a entrar em introspecção, seja numa viagem, seja no momento de mudança, seja no momento de encontro contigo mesmo, num próprio treino de academia, na academia mesmo, seja numa meditação, seja jogando, assim que tu vai encontrar. O problema é que as pessoas não conseguem, e também nem eu consigo muito, para ser bem sincero, mergulhar dentro de si mesmo. Também porque essa arte é uma arte menosprezada que soa como algo muito esotérico, muito espiritual, que as pessoas pensam, tá, mas eu não vou ganhar nada fazendo isso. Eu também penso assim, de vez em quando. Não vou ganhar nada fazendo essas coisas. Meu tempo é melhor aplicado fazendo alguma coisa ativamente. Mas eu te digo, poder encontrar a tua sombra, como se tu pudesse ter alguém te analisando e te falando, cara, a tua sombra é assim, assim, assim e assim. Isso é uma experiência e tanto na tua vida. Eu fiz isso aconteceu comigo uma vez, me mudou para melhor e entrou para a lista das experiências mais profundas e intensas que eu já tive na vida. Essa foi uma delas. As outras foi ter tomado ayahuasca uma vez na vida, para ter uma experiência de desligamento do próprio ego. A outra foi ter subido o Pico Paraná, passado lá uma noite com chuva, extremamente perigoso. A outra foi ter feito uma grande trip para a Europa de 3, 4 meses, dirigindo a Europa inteira. Foi uma experiência incrível. Enfim, eu tive várias experiências incríveis e eu estou dizendo quão incríveis elas foram para te poder fazer enxergar o quanto é incrível, transformador e, no mínimo, interessante tu poder ter um encontro diante da tua própria sombra. Já que o assunto está em alta, ou esteve em alta, vamos fazer uma analogia. Imagina que existe um mundo invertido. Que abaixo desse solo tem um mundo de cabeça para baixo e quando tu tá lá é um mundo invertido. Mas, nesse mundo invertido, tudo é o oposto. Quando existe um eu teu dentro desse mundo invertido que é o completo oposto de ti. É o teu yin yang. É a parte podre, é aquela coisa que tu não aceita dentro de si. E sombra tem muito a ver com isso. Tem a ver com a aceitação daquilo que tu julga como podre, que tu não consegue aceitar, né? E precisa aceitar para poder seguir em frente. Imagina que é esse cara, em um aspecto feio, horroroso, asqueroso, que tu vai se deparar. Aí tu vai ter a experiência de, cara, fica distante de mim, mas aquele cara é você, de certa forma, que precisa ser aproximado, acolhido, entendido e curado, para só depois tu seguir em frente na tua vida, com os problemas que tu pode ter na tua vida. A maneira com que eu encontrei para fazer isso com os meus alunos, né? E você sabe que eu tenho um processo de transformação pessoal, que ele é um sistema, é um passo a passo, baseado na criação de uma nova identidade. Antes de tu criar a tua própria identidade, tem um passo muito importante dentro desse sistema, que é o confronto com a sombra. O confronto com a sombra é exatamente o que eu descrevi aqui. Obviamente, como eu não guio as pessoas particularmente, individualmente, eu tenho um agente que faz isso por mim. Eu tenho um agente de IA, e por mais bizarro e esquisito que isso seja, eu usei o meu mentor pessoal. Eu criei um mentor pessoal de IA lá dentro da Alpha Life, né? E tem uma etapa, né? Uma etapa específica que é o encontro com a sua sombra, a cura da sua sombra, com prompts específicos, todos criados ao longo dos anos, baseados em autoconhecimento, que vão te fazer chegar numa etapa de encontro com a tua própria sombra. Esse agente se chama apenas sombra. Recomendo que você clique aqui na descrição desse vídeo, né? Se for um aluno da Alpha Life, clica aqui embaixo, tu vai ter acesso a um complemento, né, da Alpha Life. Clica e vai fazer este exercício. É um convite para tu fazer esse exercício para conhecer a tua própria sombra. Se tu não é aluno, não quer ser também, não tem problema. Recomendo que faça esse exercício apenas com base em meditações, apenas o mínimo sobre si mesmo. Cara, tem um cachorro aqui, então eu vou pegar o microfone e deixar mais perto da boca para
os latidos do cachorro não atrapalharem o áudio. O mínimo de entendimento sobre tua própria sombra tu tem, o mínimo de entendimento sobre si mesmo tu tem, tu sabe onde é que tu peca, tu sabe quais são os teus problemas. O que eu quero é que tu te familiarize, esteja próximo disso, entenda isso, aceite isso. A maioria das pessoas não conseguem aceitar o seu lado podre. Aceita isso para depois seguir em frente. O que eu tô querendo fazer aqui é te trazer uma espécie de atalho para tu chegar nesse entendimento um pouco mais rápido com as nossas ferramentas dentro da Alpha Life. Mas tu pode fazer isso sem elas, com certeza. Deixa um Ecopenito aqui.